Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Lucas capítulo 24, versículo 21. Mais uma vez estamos aqui, nesse encontro de pessoas que oram e que amam a Deus. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o encontro de Jesus com dois discípulos que viajavam pelo caminho de Emaús. Tenho lido esse texto desde o começo da semana passada e toda vez que eu olho com atenção para essa parte das Escrituras, vejo a nossa própria condição. Quem aqui dentre nós, alguma vez na vida, já se viu caminhando e falando como esses dois discípulos? Se você não conhece a história, sugiro que ouça a pregação que fiz no domingo passado. Mas eu posso resumir que esses dois homens estavam muito equivocados em relação à história da salvação contada pelo nosso Deus por toda a Bíblia. Eu posso dizer também que esses dois discípulos de Jesus estavam assim porque se sentiram desanimados. Eles estavam sentindo um grande desânimo espiritual. E pode ser que algumas pessoas que estão ouvindo esse devocional em áudio possam estar espiritualmente desanimadas também. Sabe, esse tipo de desânimo não vem de Deus ou de qualquer outra pessoa, mas vem de dentro de nós mesmos. Surge por causa de expectativas erradas e cresce por causa das motivações erradas. E é aflorado por outro pecado que se chama luxúria, que significa um desejo exagerado pelas coisas desse mundo. Essa luxúria se manifesta quando nós a satisfazemos, mas também se manifesta quando nós não a satisfazemos. Na mesma sessão em que se encontra o nosso texto, lemos os discípulos dizendo: hoje é o terceiro dia e ainda Deus não fez o que eu esperava. Veja só como o desânimo fecha os nossos olhos e nos afasta da verdade. Jesus estava caminhando lado a lado com eles, mas o desânimo e a luxúria os impediu de ver. Entretanto, de uma forma muito graciosa, lemos também que, enquanto Jesus encoraja os seus discípulos e evangeliza-os com as Escrituras, no mesmo instante, o desânimo deles é vencido. Então, na comunhão e no partir do pão, os olhos deles se abrem e eles recuperam a visão de um Deus que anda lado a lado com o seu povo. Essa é uma das revelações mais bonitas que encontramos nessa passagem. Deus vem até nós nas coisas cotidianas da nossa vida. E vem enquanto caminhamos e enquanto partimos o pão. Talvez hoje a sua vida de oração esteja enfrentando o desânimo. De repente, as condições da sua vida pela estrada de Emaús seja tão parecida quanto aquela condição vivenciada pelos discípulos. Saiba, porém, que neste mesmo caminho você não está sozinho. Jesus não morreu. Ele continua vivo e ele anda com você, e nesse caminho e nessa estrada ele ministra ao seu coração, te enche de vida, de esperança e de alegria. Sempre que você orar, lembre-se disso. Você não está sozinho. Jesus está com você.
Sempre que você orar, peça para Ele evangelizar a sua vida todos os dias através das Santas Escrituras. Depois disso, busque as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E assim, peça ao amigo Espírito Santo para encher a sua vida com a plenitude da presença de Deus. Então, não haverá mais lugar para o desânimo, nem para a fraqueza, nem para as dúvidas. Por fim, assim como eu desconfio que alguns de vocês não ouvirão esse curto podcast, algumas vezes eu desconfiei que Deus também não ouvia as minhas orações. E eu tive esse sentimento por incontáveis vezes em minha vida. E justamente por pensar que Deus não me ouvia, logo eu tinha inúmeras razões para deixar de orar. Por outro lado, olhando profundamente para as orações que eu fiz, me pergunto, se Deus tivesse me dado todas as coisas que eu pedi, acho que algumas delas teriam se tornado um grande problema em minha vida. Mas um dia, lendo Arthur W. Pink, eu descobri uma resposta para esse grande dilema que eu enfrentava. Ele disse: orar com fé não é acreditar na crença de que Deus nos dará tudo aquilo que pedimos, mas é acreditar que Ele nos concederá o que for mais sábio e melhor para a nossa vida. Portanto, e concluindo esse devocional, digo a você: Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, acalme o seu coração e confie no Deus que ouve a sua oração, por mais imperfeita que ela seja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.